Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo inédito aqui nesse canal, desejo a todos um bom domingo e um bom início de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre Saw Jogos Mortais, filme de 2004 dirigido por James Wan, mesmo diretor de Invocação do Mal. Esse filme tem uma história interessante, está de bastidor, de pré-produção. Bom, o filme tem um orçamento baixo, é uma produção de terror independente e aí focado em transformar um curta-metragem em longa-metragem para atrair financiamento, e podemos dizer hoje que a ideia deu bastante certo. Bom, vale lembrar que os cineastas australianos, tanto o James Wan quanto o Leigh Whannell, que se conheceram na época da faculdade e na época que eles se formaram, eles estavam pensando em desenvolver esse filme juntos. Daí o Leigh Whannell pensou o seguinte: por que a gente não pode fazer o filme com você dirigindo e eu atuando sendo o protagonista? E foi justamente o que aconteceu nesse contexto de Jogos Mortais, tá? Bom, eles conceberam então a ideia, né, de um suspense que iria basicamente se passar inteiramente em um único cômodo, né, em um único cenário, que é no cenário do banheiro. Aquele cenário sujo, né, bem cru. Bom, para manter os custos baixos. Daí o Anel escreveu o roteiro em 2001, mas enfrentaram dificuldades para conseguir financiamento na Austrália, né? Muitos pensavam que a ideia ninguém ia querer comprar. A ideia parecia boa, mas que ninguém compraria. E aí que isso forçou eles a fazerem o seu cartão de visita. O que seria o cartão de visita deles? Bom, para demonstrar a visão deles, né, para potenciais produtores nos Estados Unidos, eles decidiram então fazer um curta-metragem de cerca de 9 minutos em 2003, baseado em uma cena do roteiro que eles escreveram. Bom, então basicamente esse curta-metragem foi o cartão de visita deles, né? Eles decidiram fazer esse curta para mostrar para Hollywood. E aí o que acontece? Nesse processo de busca por financiamento, o curta foi bem sucedido e atraiu o interesse de produtores em Los Angeles, que formaram então a produtora Twisted Pictures, né, que acabou se tornando a produtora dos demais filmes da franquia Jogos Mortais. E aí o que acontece? A Evolution Entertainment ofereceu aos criadores, né, tanto ao James Wan quanto o Leigh Whannell, total controle criativo sobre a obra, com um orçamento de produção baixo de aproximadamente $1 milhão, tá? Bom, eles recusaram até ofertas de estúdios maiores, como a DreamWorks, porque não ofereciam a mesma liberdade criativa, tá, que eles desejavam. Dois homens acordam acorrentados em um banheiro, como prisioneiros de um assassino em série, Jigsaw, que leva suas vítimas a situações desesperadoras em um jogo macabro pela sobrevivência. Para sobreviver então, eles terão que desvendar juntos as peças desse quebra-cabeça doentio. Bom, o filme gerou um grande impacto na época em que foi lançado, né, e se tornou um dos grandes marcos do gênero terror. É um filme bastante aclamado, fez época, tá? É um filme que deixou sua marca no cinema. Assim como eu falei, um filme de terror independente, né, que você vê que ele tem uma originalidade, né? Tipo assim, a questão dos jogos mortais, né? Porque esse título em português faz bastante sentido com a temática do filme. Então, as vítimas estão ali no meio de situações que elas precisam jogar de acordo com o que o jogo pede, pois se elas se recusarem a jogar esse jogo, a vida delas que está verdadeiramente em jogo, isso pode custar a vida delas, né? Você vê que é uma situação bastante, assim, delicada, e faz o espectador até se colocar no lugar, né, dos personagens e das vítimas e se perguntar o que a gente faria, né, se a gente estivesse naquela situação ali, né? Bastante interessante essa análise. Bom, esse filme aqui também acabou sendo um dos precursores para o subgênero torture porn, né, que é um subgênero que foca em imagens prolongadas, né, cenas de sofrimento, né, cenas de sangue, para causar um choque no público, não só te assustar, mas te causar uma agonia e um choque através de cenas gráficas violentas e de sofrimento, percebe? Bom, você vê que o processo de montagem do filme, né, das cenas, você vê que é uma marca desse filme, né, Jogos Mortais. E aí o próprio diretor, o James Wan, né, ele dá entrevistas dizendo, né, ele mesmo dizendo que
essa técnica de montagem é porque eles não tinham dinheiro suficiente, né, no período de pós-produção, e aí eles tiveram que fazer algumas montagens porque ele percebeu que o filme não ficou bom, então ele teve que fazer a montagem daquele jeito que ele fez no filme, que era para esconder algumas coisas, algumas falhas na produção, tá? Então você vê que ele teve que usar muito da criatividade, né, para ter que lidar com a falta de dinheiro, né? Foi muito exigido isso dele nessa produção, mas querendo ou não, pela insistência do James Wan e também do Leigh Whannell, você vê que foi uma ideia que deu bastante certo, bem sucedida, um filme que arrecadou 103 milhões de dólares, né, um sucesso estrondoso, tá, para uma produção independente que teve 1 milhão de dólares apenas de orçamento. Então eu acho assim muito interessante a proposta e tipo assim vale parabenizar o trabalho desses cineastas, tá? Tanto do James Wan quanto do Leigh Whannell. Bom, eu acho o início desse filme muito bom, o desfecho espetacular, só que eu acho que no segundo ato, né, do filme, eu acho que algumas cenas assim vão se arrastando, algumas cenas ali de investigação, na verdade, cenas de investigação do personagem do Danny Glover vai ficando um pouco chato ali, porque vai envolvendo uma subtrama entre a família do médico, né, do Dr. Gordon, com a questão do personagem do Zapp e a investigação do personagem do Danny Glover, né, que é o detetive. E aí quando você analisa por esse aspecto, né, apenas visando essa subtrama, você vê que às vezes parece que o filme está lidando com histórias de personagens totalmente diferentes, tá? Bom, mas de qualquer forma, tudo vai sendo explicado ali no filme. O filme vai adicionando alguns flashbacks para poder posicionar e contextualizar a situação aqui dos dois presos no banheiro com acontecimentos anteriores que antecediam aquele momento, e tudo isso é mostrado no filme, né? A questão do tempo limite que eles têm para poder tomar uma atitude, né? Para poder sobreviver e sair bem daquela situação. Então, assim, um filme bem angustiante, né? Um filme que constrói essa tensão de forma efetiva. Algumas cenas não gosto, algumas tomadas, né, do filme, algumas passagens, mas tem muita coisa que me agrada. E no geral, como eu falei, é um filme que se consolidaria mais tarde, né, como uma franquia e receberia também até sequências, né, por conta da boa impressão que esse filme causou, o impacto que ele causou no cinema quando foi lançado, pelo sucesso de bilheteria que teve, né, e pelo resultado bem sucedido que essa produção independente teve, tá? Bom, mas se a gente for pegar só esse filme e analisar apenas esse filme isoladamente, se isolar de todos os outros filmes da franquia, da saga, a gente vê o quanto, assim, o quão extraordinário foi esse filme, porque querendo ou não ele tem uma originalidade própria que, como eu falei, denota a questão dos Jogos Mortais, que marca a identidade dessa franquia, tá? E se consolidaria como uma franquia e também abriria o subgênero do torture porn. Bom, vocês podem ver que as críticas são mistas, mas no geral só é um filme que vale a pena assistir e vale muito a pena curtir a experiência, tá? Bom, para só Jogos Mortais eu vou dar uma nota 7. Bom, esse filme foi um grande impacto na carreira do James Wan. Seria um dos maiores sucessos da carreira dele, né? Se consolidaria como uma franquia. Bom, por enquanto eu não pretendo fazer filmes sobre a franquia, né? Explorando a franquia Jogos Mortais. Mas pode ser que eventualmente eu faça outras análises sobre outros filmes da franquia, tá? Bom, vou encerrando a análise por aqui, espero que todos tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Um forte abraço, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.